Bom dia, pessoal. Vamos dar início aí a mais uma aula de Ciências da Natureza. No sexto ano, Colégio Coração Imaculado de Maria, Grupo 10, Mudanças, Capítulo 22, Olhos, Módulo 77, Olho Humano, Formação da Imagem. Objetivo de aprendizagem da aula: explicar a importância da visão na interação do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano, selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão. Pessoal, vocês têm aí, olha, no começo da apostila de vocês, capítulo 22, olhos. Os olhos são as portas pela qual vai entrar tudo aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga no nosso dia a dia, aquele mundo que está toda à nossa volta, os pássaros, as plantas, tudo que a gente pode ver, a flor. Então a gente pode perceber esse mundo através da nossa visão. E para isso nós precisamos da luz. A luz que vai iluminar e a gente vai poder estar identificando esses diferentes formas que a gente está vendo aí, a vegetação, as flores, os prédios, tudo que a gente visualiza, né? E o bom funcionamento dos olhos é muito importante para a percepção do ambiente ao nosso redor. Então, nós temos aí essa parte aí. Então, você vê esse mundo colorido que a gente enxerga graças às duas janelinhas que nós temos aqui no nosso rosto, né? Que nós podemos enxergar esse mundo através da luz. O módulo 77, nós vamos estar falando do olho humano e a formação da imagem, como que a imagem vai se formar nos nossos olhos, tá? O olho é um órgão responsável pelo sentido da visão. Então, nós temos que a visão é um dos 5 sentidos que nós temos, tá? É um dos. E o olho, ele é o órgão que vai facilitar a gente ter essa visão, tá? Trata-se de uma estrutura extremamente complexa e sofisticada, que possui a capacidade de perceber os estímulos luminosos. Quer dizer, se eu estiver num ambiente totalmente escuro, eu não vou enxergar. Por quê? Porque eu não tenho um estímulo luminoso. E, além disso, ele envia essas informações para quem? Para o nosso cérebro, tá? Que interpreta essa imagem captada pelos nossos olhos. Então, por exemplo, quando eu olho para esse copo, eu estou vendo o copo, ele vai entrar pelo meu olho, atravessar, chegar lá na retina, a retina chegando no nervo óptico, ele vai mandar para o cérebro vai interpretar essa imagem, voltando normalmente aqui o copo, a imagem, ou então eu olhando para uma flor, para uma parede, para um prédio, então tudo aquilo, até mesmo essa paisagem que está no começo da nossa apostila aí, que a gente vê aí, borboletas, flores, tudo colorido, né? E cada um tem uma cor, e nós vamos ver o motivo da gente enxergar essas cores. Então, aqui nós temos os olhos, né? Que são as duas janelinhas da nossa vida aí, que vai estar mostrando o mundo para a gente, tá? A gente vai estar vendo o mundo através desses dois órgãos aí, desses órgãos que vai facilitar a gente enxergar a vida diferente, tá? Então, olhando aqui, a gente pode perceber que o olho, ele tem uma parte branca aqui, tá vendo essa parte branca do olho? Essa parte branca do olho é chamada de esclera, tá? Aqui, a gente vê aqui depois uma parte colorida, que de alguns é azul, outros é verde, outro é castanho, outro é preto. Então, essa daqui é a chamada íris, tá? A íris é a que dá cor ao olho. E eu tenho aqui no meio essa bolinha preta, essa bolinha preta é a abertura. Então,
Com a necessidade da entrada da luz, ela pode abrir ou fechar, tá? Se tiver muita luz, ela se fecha. Se tiver pouca luz, ela vai abrindo. Então, a gente pode observar essa abertura do nosso olho aqui, que é para poder entrar a luz, tá? Evolutivamente, então pensando na evolução, vocês vão estudar o ano que vem sobre os animais, então o ano que vem a gente vai estar falando desses animais aí, da evolução, como foi que aconteceu essa evolução. O primeiro ser que começa a perceber a presença da luz através de uma mancha escura, que nós chamamos de ocelo, mas que não tem a formação de um olho, mas que ele já pode, através do sistema nervoso dele, estar conectado, são as planárias. As planárias são vermes de corpo achatado. Elas conseguem perceber a presença da luz ou de sombra, tá? Então, a planária, ele é um verme do grupo dos plateumintos. Ele é o primeiro ser que começa a perceber a presença da luz ou sombra através de uma mancha ligada a um sistema nervoso mais rudimentar, tá? Então, olha lá, evolutivamente, dentre os grupos dos animais, os vermes achatados foram os primeiros a desenvolver uma estrutura nervosa sensível à luz e à sombra. No entanto, essa estrutura pouco tem a ver com olhos propriamente dito. Aí, ó, nós temos aí a planária. A planária, que é esse ser aí, olha, tá vendo essas duas manchinhas que tá aqui, ó? Essas duas manchinhas são chamadas de ocelos. É pelo ocelo, que é ligado ao sistema nervoso dela, que ela percebe se tem luz ou não, tá? Então, as planárias, um tipo de verme achatado que possui estruturas capazes de perceber luz e sombra. Continuando a evolução, já os artrópodes, que dentro desse grupo dos artrópodes eu tenho inseto, crustáceos, aranhas, eles já possuem um tipo de olho que nós chamamos de olho composto. O olho dele é fragmentado em vários pedacinhos. Então, quando a gente vai tentar bater no mosquito, ele voa. Por quê? Porque o olho dele é facetado, é chamado de olho composto. No olho, ele tem um monte de olhinhos que ele consegue ver várias imagens. Então, ele tem uma visão muito ampla. Então, ele consegue fugir com facilidade. Então, lá, os artrópodes, como insetos, crustáceos e aranha, possuem olhos do tipo compostos, formados por inúmeras unidades ópticas, cada qual com uma lente que capta os estímulos luminosos e os envia para as células sensíveis do olho, que são chamados de fotorreceptoras. Esse tipo de olho possibilita uma visão ampla, quer dizer, bem grande, ele consegue enxergar um cenário bem grande. A formação de imagem ocorre como um mosaico, quer dizer, várias imagens tudo juntinha. Aqui eu tenho aí, olha, uma mosca mostrando aqui o olho, tá vendo? Isso é um olho composto. Cada quadradinho desse daqui é como se fosse um fragmento de olho. Então, ele tem esses dois olhos aqui, e dentro desses olhos, ele tem vários olhos, tá? Então, ele vê várias imagens. Então, por isso, ele consegue perceber quando a gente vai tocar ou espantar ele, tá? Tudo bem, pessoal? Já os animais vertebrados, eles possuem o olho tipo uma câmera fotográfica. Por quê? Quando a gente vai tirar a fotografia, ele abre o obturador, entra a luz, registra lá no fundo. Antigamente era chamado de filme, né? Hoje não tem o filme, hoje já é digital, então você é diferenciado, mas é o mesmo formato como forma a imagem, tá? Então, nosso olho vai formar assim.
em uma única lente, direciona a luz para os fotorreceptores, que são as células que vão receber essa imagem, tá? Em comparação com o olho composto, a qualidade da imagem formada é muito melhor, quer dizer, nós temos uma imagem definida. Lá o inseto, ele vê várias imagens, só que ele não tem uma imagem definida, como o dos vertebrados aí, tá? Estima-se que este tipo de olho tenha surgido aproximadamente 500 milhões de anos no ancestral que deu origem ao grupo dos vertebrados. Quer dizer, quando ele estava saindo da água, então naquele período lá que ele estava evoluindo, sofrendo evolução, ele teve essa formação do olho. Alguns moluscos, como o polvo, ele tem um olho semelhante ao de um vertebrado. Então, já viram falar que o olho do polvo, quer dizer, o polvo, que é o animal invertebrado, que é o molúsculo, tá? Ele tem um olho grande, semelhante a de um vertebrado, tá? Nós temos aqui o olho em formato de câmera, né? Que é o caso do olho dos vertebrados. Anatomia do olho humano. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho como que o olho humano é formado, como ele é constituído, tá? Então, nós vamos ver a anatomia, a formação dele. O olho humano possui diversas estruturas que atuam em sincronia para que a luz captada forme imagem adequadamente. Ele poderia ser comparado com uma câmera fotográfica, tá? Com uma câmera de fotografia. Observe o esquema a seguir. Vamos lá para o esquema que nós temos aqui, olha. Então, é como se fosse uma máquina fotográfica, tá? Aqui eu tenho a parte que vai revestir o olho aqui, que é essa parte branca aqui, tá vendo? Essa parte branca do olho aqui, tá? Então, essa parte branca do olho é chamada de esclera, tá? Depois, seguindo essa parte branca aí, olha, ele continua, mas só que ele continua com uma membrana, com uma película transparente. Essa película transparente que está na frente do nosso olho é chamada de córnea, tá? Aí eu tenho aqui, olha, a parte colorida do olho. A parte colorida do olho é chamada de íris, tá? Então, essa parte colorida do olho aqui é chamada de íris. Que o meu é castanho, de vocês pode ser azul, castanho, preto, tá? Outros têm olhos azuis, outros têm olhos verdes, tá? Aí eu tenho uma abertura, que é essa parte escura aqui, por onde vai entrar a luz. Então, essa abertura é chamada de pupila. A pupila pode estar na presença de luz, ela pode ficar pequenininha. Se tiver pouca luz, ela vai aumentando de tamanho para poder entrar a luz, tá? Então, se a gente chega num ambiente escuro e a gente fica lá por algum tempo, a nossa pupila vai abrir. E quando eu vou para o claro, a tendência dela é fechar rapidamente. Muitas vezes chega a doer o olho da gente. Então, se a gente estiver no escuro, ficar um tempo e depois olhar para a nossa pupila, acender a luz rapidamente, olhar para a nossa pupila num espelho ou alguém olhando, a gente vai perceber que ela vai fechar. Ela estava grandona, depois ela vai fechar. Lá no fim dessa aula, a dona Piva vai mostrar para vocês a diferença das pupilas, tá? E dentro do olho aqui, olha, eu tenho uma lente, tá? Essa lente aqui que é chamada de cristalino, que à medida que a luz entra, ela pode distender ou contrair, dependendo onde que está o objeto. Se eu tiver com o objeto muito longe, eu tenho que arregalar o olho para abrir essa lente para poder enxergar. Se ela está muito perto, eu posso diminuir os músculos dos meus cílios aqui para poder aproximar essa lente um pouquinho mais. Então, essa lente ela é flexível dependendo do objeto, se ele está próximo ou longe da gente. Então, quando a gente quer enxergar uma coisa que está muito próxima, então a gente fecha o olho, tenta fechar para poder reduzir aí
a lente, tá? Que é o cristalino. Aqui no fundo do olho, onde vai formar a imagem vai bater aqui, formar a imagem, que é chamada de retina. Essa parte aqui do fundo que a dona Piva está falando é a retina, tá? E depois que ela bateu na retina, a retina vai encaminhar essa imagem pelo nervo óptico lá para o cérebro. Aí vai chegar lá no cérebro, ele vai interpretar e vai mandar de volta. Isso em fração de milésimos de segundo, tá? Então, eu olhei para um objeto, ele entra a luz, ele percebe, ele manda para o meu cérebro e eu já percebo a presença dele aqui. Só que quando essa imagem ela entra, a imagem vai entrar invertida. E quando ela manda lá para o cérebro vira essa imagem novamente e manda ela de volta naturalmente, tá? Para que haja formação de imagem, é necessário a entrada de luz pelos olhos. Quer dizer, se estiver no escuro, eu não vou formar imagem, né? Eu preciso que tenha a luz, a entrada de luz. A luz refletida pelo objeto observado incide sobre a íris. Quer dizer, ela vai incidir sobre a íris vai refletir isso, vai forçar a abertura da nossa pupila. A pupila vai abrir, deixar essa luz entrar. À medida que ela entra, ela vai entrar de maneira cruzada, de forma a imagem entra invertida de ponta cabeça, né? Chegando lá no fundo do meu olho, batendo lá na retina. Quando ela bate na retina, é mandada para o nervo óptico, que é levado para o cérebro. O cérebro interpreta essa imagem e devolve ela invertida já, tá? Então, quando ela entra pela pupila, a luz entra pela pupila, ela vai atravessar o cristalino, que é a lente. Quando ela atravessa o cristalino, ela vê de forma invertida, vai formar a imagem de forma invertida lá no fundo do olho, que é na retina. A retina encaminha essa imagem para o meu cérebro interpreta e manda. Lá no nosso cérebro, nós temos na parte occipital uma parte do cérebro onde tem essa capacidade de interpretar essas imagens, certo? A lente dos olhos, também chamada de cristalina, direciona a luz para a retina, uma camada focalizada na parede interna, no fundo dos olhos, onde estão as células fotorreceptoras, onde vai estar as células que vai formar aí, que vai receber essa imagem, né? A lente que forma no nosso olho, ela é convergente, tá? Que se acomoda dependendo da distância. Lembra lá que a dona Piva falou? Se o objeto está muito longe, a gente tenta arregalar o olho para enxergar o objeto. Se ele está muito próximo, eu tento juntar o meu olho para poder enxergar essa imagem, tá? Então, e essa lente ela é convergente, que facilita ela acomodar e focalizar o objeto. Aqui a dona Piva vai colocar aqui o formato da lente convergente. Tá vendo aqui, ó? A dona Piva colocou isso daqui seria a lente, né? Então, a lente convergente. Então, vamos supor que a cabeça da pessoa está aqui e o pé está aqui, tá? Então, a imagem entrou aqui pelo... Quando ela entrou aqui, ela cruzou. Então, a cabeça vai formar aqui embaixo. O pé está aqui, quando a imagem entrou, o pé formou. Então, a pessoa ficou aqui dentro do meu olho de forma invertida e menor. Porque quem vai modificar isso daqui é o cristalino, que é uma lente convergente, tá? Então, quando ele manda essa imagem lá para a minha retina, a retina vai mandar para o meu nervo óptico, que vai encaminhar até o meu cérebro. Lá no meu cérebro, ele vai desinverter essa imagem e eu vou enxergar essa imagem normalmente, tá? Quando os objetos estão distantes, o músculo ciliar relaxa e a lente se afina. Então, quer dizer, à medida que o objeto está longe, eu vou enxergar o objeto que está longe, os músculos do olho aqui, ó, ele relaxa e a lente vai se afinar.
Se o objeto está muito perto e eu preciso enxergar, eu pego e dou aquela fechadinha no meu olho para poder fazer o quê? Para a lente aumentar o tamanho dela aí e facilitar com que eu enxergue esse objeto, tá? Então, nós vimos aí, então, como que é a lente, como que ela funciona. Além disso, na frente do olho, na frente da íris aí, eu tenho uma membrana transparente. E essa membrana transparente é a córnea. A córnea, ela é uma membrana transparente que recobre o olho e é responsável em focalizar as imagens na retina, já que a luz sofre um desvio natural ao passar por ela, tá? Então, a luz, quando ela passa por ela sofre um desvio e ela corrige esse desvio aí, tá? A parte branca do olho é chamada de esclera, é uma camada opaca e densa e tem a função de manter a forma do olho e protegê-lo, tá? Lá na frente tem essa chavezinha lá no outro, eu vou explicar lá o caso de transplante de córnea, tá? Eu vou falar aí para vocês. Formação da imagem. A retina é a camada onde ocorre a formação da imagem que vemos. Então, quer dizer, é lá na retina, lá no fundo do olho, que vai formar essa imagem que nós vamos encaminhar para o nosso cérebro, tá? É constituída por inúmeras células fotorreceptoras. Que são células fotorreceptoras? São células que vão receber essa luz, identificar essa luz, essa imagem, tá? Chamadas de cones e bastonetes. Então, essas células fotorreceptoras, elas são cones, ela tem formato de um cone, tá? Um cone, e bastonetes, que é em forma de um bastão, tá? De um bastãozinho, que recebem esse nome por causa do seu formato. Os cones são responsáveis pela percepção das cores. Então, quer dizer, quem tem cone nos olhos significa que ele enxerga colorido. Tem animais que só enxerga só em branco e preto. Por quê? Porque ele não tem os cones nos olhos. Então, os animais como os vertebrados, o homem, ele enxerga colorido. Por quê? Porque tem bastonetes, tá? Então, nós vamos ver aqui que existem vertebrados que não têm bastonetes, portanto, ele não enxerga colorido. Os cones, de bastonete não, os cones, tá? Os cones são responsáveis pela percepção das cores da imagem formadas. Assim, apenas os animais que possuem cones em seus olhos são capazes de identificar cores, como as aves, os insetos. Os insetos eu posso falar mariposas, borboletas, abelhas. E os mamíferos, como os mamíferos primatas, dentre eles o ser humano. Na retina humana, há 3 tipos de cones. Os mais sensíveis à faixa de luz correspondem à cor azul, tá? É o cone azul. Os mais sensíveis à faixa de luz correspondente à cor verde e amarela, que nós temos o cone verde. E os mais sensíveis a faixas de cores de luz laranja e vermelha, que são os cones vermelhos. Então, nós temos 3 tipos de cone: o cone azul, o cone verde e o cone vermelho, tá? O cone azul vai definir aí as cores do azul, o cone verde vai definir o verde e amarelo, e o cone amarelo, o vermelho, vai definir o laranja e o vermelho. E os outros vão se associar aí, formando as outras cores, tá? A sensibilização diferencial dessas células gera a sensação de cores que percebemos nos objetos observados, tá?
Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês as células fotorreceptoras que nós temos nos nossos olhos, que ele acabou de falar aqui, ó. Então, peguei um pedacinho da retina aqui, né? E coloquei aqui esse pedacinho da retina, onde vai estar essas células fotorreceptoras. Aqui eu tenho esses compridinhos aqui em forma de bastão, são os bastonetes, tá? Os bastonetes. Já esses balãozinhos aqui, parece um cone, são os cones que vão fazer com que eu enxergue colorida, tá? Então, eu tenho o cone azul, eu tenho o cone vermelho e eu tenho o cone verde. E cada um vai identificar essas cores e as demais cores vão ser unidas aí a esse interpretação através desses cones, tá? Animal que não tem o cone, ele não enxerga colorido. Só enxerga colorido o animal que tem os cones, tá? Já os bastonetes são células cerca de 300 vezes mais sensíveis à luminosidade do que os cones. Assim, eles permitem a nossa visão em ambiente pouco luminoso. Quer dizer, se eu ficar num ambiente escuro, no começo eu não vou estar enxergando nada, mas aí minha pupila vai abrindo e esses cones vai fazendo com que eu consiga enxergar alguma coisa com pouca luminosidade, tá? Então, é os bastonetes aí que vai facilitar eu enxergar onde tem pouca luz. Eu vou enxergar com maior dificuldade, mas eu vou estar enxergando, tá? Muitos vertebrados de hábitos noturnos possuem apenas bastonetes em sua retina e desta forma não formam imagem colorida nem de boa qualidade. Eles podem perceber, mas eles não têm. Então, por exemplo, o morcego, ele enxerga à noite, ele tem a coruja, tem boa visão à noite, só que ele tem o olho formado por muitos bastonetes. Então, ele tem uma visão noturna, mas ele não tem uma visão colorida, tá? Porque não possui os cones. Após penetrar pela pupila, o feixe de luz se inverte ao atravessar lentamente e são projetadas invertidas. Lembra lá que eu falei? Quando eu olho um objeto, ele entra pela minha pupila, ao atravessar a minha lente, que é a minha o meu, a minha lente que ela é convergente, né? Ela ao atravessar, a imagem vai chegar invertida lá no fundo da minha retina. Então, ela vai chegar invertida, eu vou interpretar aí se é colorida ou não, mas aí ela vai mandar essa imagem para o fundo, lá para o nervo óptico que vai encaminhar lá para o meu cérebro. Lá no meu cérebro tem uma região lá na parte occipital que vai interpretar essa imagem e eu vou voltar a enxergar isso daí, tá? Então, isso com uma fração de milésimos de segundo. Essas informações são captadas pelas células fotorreceptoras da retina e é enviada ao nervo óptico, que é encaminhada ao cérebro, onde serão novamente invertidas, permitindo a interpretação da imagem na posição em que se encontra. Pessoal, aqui está, olha, ligado os nossos olhos, né? E aqui está o nosso cérebro aqui atrás. Então, o olho, ele capta a imagem, né? Então, ela é invertida aqui e ela encaminha para o meu cérebro. Quando ela está aqui, ela está invertida. Que ela chega aqui no meu cérebro, ela vai voltar ao normal, tá? Então, é como a imagem dos nossos olhos vai enxergar e mandar até a retina. Ela chega aqui de forma invertida e depois ela manda para o cérebro. Lá no meu cérebro, ele vai interpretar essa imagem voltando. Então, isso tudo acontece. Então, tá aí, ó, esquema de como a imagem se forma na retina, tá? E depois é encaminhada pelo nervo óptico até o meu cérebro.
Pessoal, lembra lá que a dona Piva falou para vocês que ela ia mostrar uma pupila pequenininha e uma pupila dilatada? Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho essa parte colorida do olho, que é chamada de íris, e essa parte central, que é chamada de pupila. Isso daqui, ó, ele está numa luz natural, então ela fica pequenininha. Se eu ficar no escuro, a minha pupila vai ficar grande assim, tá? Então essa pupila vai dilatar para entrar a luz. Mas se eu tiver num ambiente claro e ficar com a pupila dilatada assim, eu não aguento. Então, automaticamente ela se fecha, tá? Pessoal, nós vamos agora ir para as atividades, tá? Fazer os exercícios de 1 a 3, que é o de aplicação, né? É na página 128 e 129. Aí nós temos a tarefa que é o exercício de 4 a 6, na página 129. O para conferir 1, 2 e 3, página 131. Até mais, professora Piva. Beijo no coração.